o pastor Aristeu Bertozzi. Antes de mais nada, pastor Aristeu, bom dia. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Agradeço eu pela presença. Muitas pessoas te conhecem, muitas pessoas sabem da tua história, mas muitas pessoas precisam conhecer a sua história. Saber que Deus é presente em todos os instantes. O que Deus fez em sua vida? Onde foi que ele entrou e ele operou? O Edson, faz 40 anos que eu tive essa experiência com Deus. Fantástica. Morava no sítio, meu pai é professor de uma escola rural, e nós morávamos em Paraíso do Norte, não sei se você já... Conheço. A cidade gostosa, pequena, meu pai é professor, e meu irmão, eu tenho um irmão, e meu irmão mais velho, 1 ano e meio, ele estava na escola e eu não ia ainda. Eu tinha 5 anos de idade. Comecei a ir na escola porque eu queria estar com meu irmão na escola. E meu pai era o nosso professor, né? Então, mas, olhando as minhas notas, eles falaram, vamos validar o ano do Aristeu. Então, com 5 anos de idade, eu estava já no 1º ano. E não era porque meu pai é professor, viu? Com 9 anos eu concluí e já estava na 5ª série. Só que da escola rural até a cidade de Paraíso dava 10 quilômetros. Nós fazíamos isso de bicicleta. E eu e meu irmão, e por incrível que pareça, muito magro, novo ainda, e eu tinha dificuldade para fazer isso, dia de chuva e tal, e houve uma ideia. Com 11 anos de idade, eu fui até os 9, 10, com quase 11 anos de idade, meu pai falou, olha, você poderia morar nos fundos da casa do meu tio e da minha tia. Então, praticamente, com quase 11 anos, eu fui morar sozinho. Era um cômodo que ficava no fundo da casa dos tios do meu pai, era individual, e eu fui morar para lá para questão de estudar. E como eu já estudava de manhã, arrumei um emprego. Fui trabalhar à tarde, fui trabalhar num bar. Naquela época podia trabalhar, né? Podia trabalhar. Só que algo ruim aconteceu. Com 11 anos de idade, você não tem estrutura para poder conduzir a sua vida. Isso foi um problema na minha vida. Então, com o meu trabalho, eu conheci amizades que não eram boas. E longe dos meus pais, longe do meu irmão, né? Eu fui... a Bíblia diz que as más companhias, primeira carta aos Coríntios 15:33, diz as más companhias corrompem os bons costumes. E é uma verdade, sem estrutura para poder governar minha própria vida, distante dos meus pais, más companhias, foi rápido para que eu pudesse entrar nas drogas. Com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Não tinha ninguém para cuidar, os tios não ficavam sobre você exigindo algo e você entrou nas drogas. O que os meus tios fizeram foram ceder um espaço, era um cômodo no fundo do quintal. Não cuidavam de certa forma? Eles não tinham essa responsabilidade, né? Eu saía, estudava, voltava, a única coisa eu fazia minha refeição ali, não tinha responsabilidade, era simplesmente, olha, nós podemos ceder o espaço, sem o compromisso também de cuidar. A idade deles também, eles tinham a vida deles, né? E esse período foi complicado para a minha vida. Mas aí qual droga, pastor? Olha, no tempo que nos anos 80, né? Usava-se muita maconha, haxixe e psicotrópicos, né? Mas mais maconha e haxixe, era a droga que você... E mesmo numa cidade distante, pequena, isso já tinha? Paraíso era próximo para Paranavaí, e é um corredor de drogas ali próximo ao Mato Grosso, né, fácil acesso. Na época tinha assim um acesso muito fácil. E a sua cabeça com 11 anos usando droga, o que aconteceu? Olha, primeira coisa, você vai se distanciando dos estudos, vai distanciando daquilo que é correto, né, e você vai adotando um comportamento fora daquilo que é o padrão e daquilo que você aprendeu. Quando os meus pais mudaram para a cidade, eu já estava com situações complicadas, em termos até mesmo de ter sido preso e ter ido assim, um pouco mais fundo, praticando roubos.
Então eu com essas amizades, eu fui me distanciando de todo o princípio que eu aprendi na minha casa, de tudo aquilo que foi ensinado, né? E quando foi que você percebeu de que tinha fugido totalmente daquilo que o pai e a mãe havia lhe ensinado? Quando os meus pais mudaram para Paraíso, para a cidade... Saíram do sítio e foram para a cidade? Nós fomos morar juntos. E aí eu vi que a minha vida, eu tinha construído uma vida que não era legal, né, que não tinha nada a ver com a minha família, com os meus pais, com até mesmo meu irmão. E aí eu não consegui viver essa vida junto com eles, né, e começaram os conflitos familiares, porque meu pai tomou conta rapidamente daquilo que eu estava fazendo, né, e as minhas atitudes não eram boas, né. E aí foi um conflito de como voltar, né? Minhas amizades eram as piores possíveis, né? Eu tinha construído uma vida independente, apesar de jovem demais. E eu tinha algumas atitudes que precisavam ser corrigidas, né? E isso gerava muito conflito com o meu pai, até mesmo com a minha mãe, com a minha casa, né? E isso foi até quando? Eu lembro que eu tive vários problemas, porque naquela época era complicado. Uma pessoa que tinha problema com drogas e também praticava alguns furtos, algumas coisas, ele tinha uma família de bem, ele era conhecido porque a família era conhecida numa cidade pequena, e as pessoas de bem, a própria polícia, as autoridades, o prefeito da cidade nos conhecia, sempre queria dar uma ajuda, os diretores de escola, mesmo não frequentando, queria dar um suporte, né? E eu lembro que algumas tentativas meu pai fez, me mandou para Cianorte, eu fiquei lá com meu avô um período, não deu muito certo, voltei, fui preso, aí a polícia me levou para um sanatório que chama Bezerra de Menezes, em Prudente. Presidente Prudente, na chegada. Isso. Era uma forma de dizer, olha, vamos fazer alguma coisa por esse jovem, né? Mas não havia assim, um trabalho efetivo em relação ao dependente químico, aquele que estava saindo do caminho. Eu não tinha assim, uma orientação também espiritual nesse tempo, a gente não tinha esse conhecimento, então ficava tentando o que fazer. E essa situação toda foi até quando, pastor? Até que ano e com quantos anos você tomou o rumo de sua vida e assumiu as rédeas? Em 1983, eu estava com problemas na justiça, ainda menor. Tinha vários problemas na justiça já como um menor. E eu já não estava mais na escola, já não estava estudando. Porém, é legal quando você vê que o professor ou a coordenadora ou um diretor, ele vai extra-sala. E eu tive 3 pessoas que fizeram isso. A professora Berenice Nunes, Ivone Durante e o professor José Prego. Eles eram coordenadores e diretores da escola. Porém, eu já não participava mais. E eles 3, tiveram interesse em me ajudar. E eles descobriram, eles ficaram sabendo que em Maringá tinha um local que podia ajudar pessoas com dependência química, problema de drogas, alcoolismo. Eles não sabiam, não conheciam, assim, tinha informação, e eles fizeram uma proposta para mim, para o meu pai fez para mim, olha, Ariceu, tem um local em Maringá, é uma chácara, não sabemos bem o que é, mas você pode ficar nessa chácara e tal. E eu tinha algumas situações a serem resolvidas na justiça já. Eu estava com 16 para 17 anos, eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Já tinha tido algumas experiências frustradas em relação a alguma mudança, vai para o trabalho, perde o trabalho por questão de drogas. E aos 17 anos, faltando praticamente 2 meses e meio para que eu completasse os 18 anos, eu aceitei essa proposta e vim para Maringá. E veio, qual era
Qual era a chácara? A chácara era Molive. Que nós temos até hoje. Até hoje, Movimento para a Libertação de Vidas, querido pastor Newton Tuller e uma equipe maravilhosa, né? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha ouvido um hino evangélico. Então, quando falaram para mim, olha, é uma chácara e tem um rio no fundo, eu pensei, puxa vida, dá para plantar maconha. Meu pai, era assim. Então, meus pensamentos foram os piores possíveis. Quando eu cheguei no dia 23 de abril de 1983, um sábado, às 10 horas da manhã, eu cheguei nessa chácara. Essa é uma data que eu não esqueço jamais. Foi o dia que mudou a minha vida, né? Eu fui recepcionado pelo Eduardo Tavares, um amigo que faleceu agora na pandemia, e o Eduardo me recebeu, bem-vindo, estamos aqui. E eu olhei para ele, a fisionomia dele, um paulista, alguém que tinha sido recuperado, estava ali ajudando, né? E ele era uma pessoa descolada, diferente do paranaense, né? Aquele cara da capital. E eu perguntei, quem é o responsável aqui? Ele falou, sou eu. Eu sou um deles. Eu pensei, e os irresponsáveis que tem aqui, né? Porque se esse é o responsável, imagina os irresponsáveis aqui, né? Mas é interessante que à noite tinha uma atividade, chamava-se vigília. Você conhece? Conheço, já participei. Para mim era uma palavra totalmente estranha, nunca tinha ouvido falar. O que me atraiu para essa vigília? A hora que começou a escurecer, nós tínhamos 60 internos, mais 20 trabalhando, eram 80 homens. Começou a chegar mulheres, jovens. Aí eu falei, puxa vida, é bom. Se o céu existe, eu estou no céu. Porque você está numa chácara, um rio no fundo, dá para plantar maconha e está chegando a mulherada, vai ter festa. E quando falaram Ariceu, vai ter uma vigília. Eu falei, essas mulheres vão para a vigília? Claro. Eu falei, cara, estou na vigília. Mas eu não queria nem saber o que era, na realidade, a vigília. Eu queria estar lá porque minhas intenções eram as piores possíveis. De um homem que não conhece a Deus, um jovem, né? E eu fui para essa vigília. E aí? Se você lembra, nesse tempo, as vigílias, elas iam até o sol. Raiar. Ela passava a noite toda. Eu falei, cara, vai ser uma noite fantástica. E foi fantástica. Naquela noite eu aceitei Jesus. E como é que Jesus chegou até você, pastor? Afinal de contas, você estava com 17 para 18 anos, 1983, vai participar da sua primeira vigília com intenções ruins e, de repente, tua vida muda. E mudou até hoje. Eu entrei nessa vigília, por isso a gente hoje, já há muito tempo, a gente tem cuidado com as pessoas que se aproximam da igreja de Deus, porque elas podem estar com o coração sujo, com a intenção errada, mas Deus, Ele sabe trabalhar, é o Espírito Santo que faz a obra. Eu fui para a vigília com as piores intenções possíveis. Deus estava e como está, e sempre está com as melhores. E naquela noite eu fui confrontado com o louvor, que eu nunca tinha ouvido, com a palavra de Deus, que eu nunca tinha ouvido, e com a oração que eu nunca tinha praticado. E naquela noite eu fui confrontado com Deus. A palavra de Deus entrou no meu coração, e quando eu percebi, eu estava de joelhos, orando e chorando, que era algo que nunca tinha acontecido, assim, de estar chorando assim, diante de algo que tocasse o meu coração. Então foi uma noite que eu não esqueço, como o dia e a noite. O dia por um planejamento errado e a noite por uma resposta que eu nunca esperava, que eu agradeço a Deus toda a minha vida, porque aquela foi a noite que Deus mudou a minha vida e a minha história. E quando foi que você assumiu o ministério, vou ser pastor, e começou a fazer o trabalho que você pratica até hoje, além de ter o trabalho, vamos colocar entre aspas a palavra trabalho, na igreja, na comunidade evangélica de Maringá, você também tem um trabalho fora do Brasil, na África. Eu gostaria que você me contasse, quando foi que você, quero ser pastor, conheceu sua esposa, a quem vive dedicando amor,
Já tem 2 filhos adultos e continua indo para a África sempre para ajudar. Me conte. O Edson, o tratamento de recuperação, o plano que eles tinham, o projeto, era 9 meses. O que eles faziam? Você ia, internava, ficava na chácara por 9 meses. Mas no 6º mês você tinha a liberdade de ir para sua casa sozinho. Era a primeira vez que você saía só. Você passava uma semana na sua casa e você retornava para concluir os outros 9 meses. Os outros 3 meses para concluir o 9. Essa semana ela era importante porque você, sozinho, 6 meses você estava recebendo a palavra, sendo ensinado, instruído, aprendia a orar, se converteu, mudou de vida. Você voltava para o seu meio ambiente, para a sua casa, sua família, para o local onde você viveu como um dependente, um drogado. De repente as más companhias. Exatamente. Qual era o propósito? Para ver qual é a área que você ainda precisava de um socorro maior. É drogas, é bebida, é cigarro, é sexo. O que você está mais vulnerável? Então, se você ficava uma semana e depois dessa semana você voltava, conversava com os líderes, com os obreiros daquele local e falava, nós vamos focar, trabalhar nessa área um pouquinho mais para que você possa, ao 9º mês, sair daqui pronto, preparado para assumir sua vida, trabalho, voltar para sua casa, construir uma família, ou então você ficar aqui se você tiver um chamado de Deus. Legal. 6 meses eu saio. Vou para minha casa, vou ficar uma semana com a minha família, vou... E nesse período eles tinham ido te visitar ou não? Sim, meu pai me visitou, né? Nós morávamos um pouco distante, não é 100 quilômetros praticamente, né? Porém, eles me visitaram e eu voltei, tive uma visita da minha família. Quando eu voltei para casa, eu tinha uns problemas, como eu disse para você, na justiça, né? Quando eu voltei, eu não levei uma carta do centro de recuperação dizendo, olha, ele está em tratamento. E alguém disse que eu tinha fugido do local. Como eu tinha problema na justiça, eu fui preso. E aí eles me prenderam e me levaram para Londrina. Na época eu fiquei 1 mês na cadeia em Londrina. É interessante que naquele presídio eu tive o meu chamado ministerial. Eu estava há 1 mês preso ali e no domingo de manhã teve uma fuga na minha ala. Nós fomos tomar sol e quando nós estávamos no pátio, alguém já tinha programado para que a nossa ala pudesse fugir. E aí eles jogaram aquela Tereza, que chama, né, aquela corda de lençol em cima, para cima, e o pessoal subiu. Um meu colega de cela não quis ir, eles furaram ele com estoque. É um ferro que eles fazem uma ponta. E eu fiquei pensando, o que eu faço? Se eu falo não, eu posso ser machucado. E eu tive um insight, falei, vai que eu tô indo. E os caras foram e eu voltei para minha cela com o meu colega de cela que estava ferido. E alguns conseguiram fugir, outros tiveram sua fuga frustrada. E aquela foi uma noite difícil, né? Eu fiquei pensando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto eu estava errado, eu entendo que a minha vida, eu merecia aquilo que estava acontecendo, mas eu mudei de vida. Eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, e agora estou na cadeia. E foi a minha primeira experiência fantástica com Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou 3 coisas para mim, né? Edson, isso é algo que mudou a minha vida e que deu um rumo para o ministério. Deus falou assim para mim, olha, volte para o lugar aonde você estava, Bolívia. Eu já estava pensando que eu poderia já retomar minha vida, ir para um outro lugar, trabalhar, sei lá. A outra coisa que Deus falou ao meu coração, não se preocupe com o tempo. A gente se preocupa, né? Quanto tempo eu vou perder? E não é perder, é investir. E eu já estava 6 meses, né? Eu falei, cara, não se preocupe com o tempo. A terceira coisa foi o que pegou. Do mesmo jeito que eu usei vidas para te recuperar, para te ajudar, eu quero usar a sua vida para recuperar outras. Bom, quando eu fui solto lá, voltei para o Bolívia e falei, eu estou por aqui, eu vou ficar aqui. Aí eu me tornei estagiário daquele lugar, obreiro, diretor interno daquela casa. Aos 3 anos ali eu conheci a Ivoneide.
um momento de acampamento, de carnaval. Lembra que se fazia aqueles acampamentos? Sim. As famílias se reuniam, a chácara ficava bonita, e a Ivoneide participou desse acampamento, ela foi, e uma amiga nossa uma senhora apresentou a Ivoneide, e eu conheci ela ali e falei, é aqui. É aqui que eu fico. É aqui que eu fico, e nós nos conhecemos, eu como diretor da casa. Mais tarde, um ano mais tarde, nós nos casamos. E o Molívio, ele tem essa importância na minha vida, porque ali eu me casei, ali eu fui ordenado a pastor em 1994, dia 12 de março de 94, fui ordenado ao ministério pastoral. Ali nasceram os nossos 2 filhos, né, o Lucas e a Larissa. Ali se construiu tudo. Mas como ministério ainda tinha algo que eu entendi assim, cada um prega na sua igreja, cada um fica no seu cantinho, e é muito legal quando você tem amigos, não é? Amigos mais velhos, mais experientes. E eu tive um amigo, Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Há poucos anos eu perdi esse amigo, e o Paulo um dia chegou e falou, Aristeu, não é assim. Você precisa cumprir o chamado de Deus pleno. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Aristeu, você precisa repartir o evangelho. Eu falei, Paulo, cada um prega na sua igreja. E eu tinha uma prática, Edson, que não era muito legal. As pessoas me convidavam para pregar e eu ia deixando. Sabe? Olha, você pode pregar na minha igreja, pode pregar no aniversário da igreja. Eu falava, eu vou. Anotava, mas quando ia chegando a data, eu fazia 2 coisas que não era legal. Uma, eu declinava. Falava, olha, surgiu um inconveniente. Eu não falava nada, falava, eu não vou e tal. Mas aí eu adotei outra prática, eu mandava um amigo. Olha, eu tenho um pastor amigo e tal, ele vai pregar melhor do que eu e tal. E um dia alguém disse para mim, Aristeu, se você não honra os seus compromissos, do mesmo jeito que eu convidei você, eu convido outro. Foi um sinal. Muito duro. Mas aí eu insisti. Eu mandei um amigo, pastor Roberto, ele foi. Era um aniversário de uma igreja, de um outro amigo. E quando ele chegou lá, falou, pastor Aristeu não vem, eu vim substituí-lo. E aquele pastor disse, não, eu convidei ele, não você. Ficou uma situação mal resolvida, assim, e ele falou para mim. Aí que entra a questão de um amigo, né? Falou, Aristeu, não faça isso mais. Ou você não aceita o convite, ou você aceita e vai. Eu falei, eu preciso orar. Nisso, o Paulo reforça que eu precisava repartir essa palavra, né, esse chamado não só local. E eu não era conhecido, como também não sou muito conhecido hoje. Mas eu falei, eu vou ao escritório da igreja, na hora do almoço, eu vou ficar 1 hora. Se Deus mandar 7 convites, eu entendo que Deus tem para que eu possa pregar o Evangelho no Brasil e em outras nações e tal. E você acredita que você é um homem de Deus? Eu fui lá no meu escritório, na hora do almoço, escritório da igreja, eu me tranquei ali e no horário do almoço eu recebi 7 convites para pregar o Evangelho. Você lembra da Marajó? Sim. É um chevette estendido, né? Eu, a Ivoneide e a Larissa, o Lucas, a Larissa bebezinho, nós rodamos 4.300 quilômetros. Nós saímos, fomos a Nova Odessa, fomos a Belo Horizonte, fomos a Minas Gerais para lá, Montes Claros, nós rodamos 4.300 quilômetros e eu atendi esses convites. No último lugar, em Paraupeba, indo para mim, depois de Belo Horizonte, indo para Montes Claros, Deus deu uma experiência fantástica. E aí Deus falou comigo, quando eu te mandar, vai. Eu voltei, isso era 96. E eu voltei, vou pregar o Evangelho no Brasil. Mas quando eu retornei, o Paulo, de novo, Aristeu, as nações. Eu falei, Paulo, eu nem aceitei o Brasil. Quanto mais fora. E aí eu falei, eu vou orar. Ele falou assim, eu também vou orar.
Em abril de 1997, eu estava voando com o Paulo, minha primeira viagem internacional, primeira vez que eu entrei em um avião. Eu fui para ficar 23 dias pregando o Evangelho na Europa, com o Paulo. Por um bom tempo eu fiz isso, pregando o Evangelho em outros países, Rússia e outros lugares. Em 2005, eu comecei a ir para a África. Moçambique, Malawi, África do Sul, Suazilândia. Aí eu comecei a pregar o Evangelho e dar treinamento para pastores e líderes nessas nações, né? Repartir o pouco com esses homens e mulheres de Deus, né? E nós começamos. A Ser Livre, ela nasceu com esse... Ser Livre é uma associação que você montou para também ajudar as pessoas, principalmente a África. Alguns países da África. A Ser Livre, ela é uma associação que Deus trouxe ao nosso coração. É um projeto pessoal, familiar, né, também. E nós começamos, né, antes de ir para a comunidade, nós começamos a Ser Livre para poder dar suporte a esses países, treinando essas pessoas, ajudando projetos que são existentes. Eles já estão fazendo projetos existentes, sérios e viáveis. Deus falou 3 coisas para mim. Deus tem algo com o número 3 comigo. Olha, se você encontra um projeto existente, eles já estão fazendo, acontece, ele é sério e ele é viável, investe nele, faz uma parceria, né? Então a Ser Livre começou dentro desse contexto. E também, depois que eu saí do Molive, da Casa de Recuperação, eu senti de Deus também de estar colaborando, contribuindo com aqueles que trabalham. Sabe? Então hoje a gente dá suporte a mais de 12 centros terapêuticos e centros que acolhem pessoas em situação de rua, masculino ou feminino. Nós damos suporte com kits de higiene pessoal, com alimento para esses centros. Ajudamos aqueles que estão ajudando as pessoas. E na África nós continuamos, inclusive dia 23 agora de outubro, né? Eu estou numa missão para a África também. Vai ficar quantos dias lá? Essa viagem nós ficamos 15 dias, né? É uma viagem menor, né? Nós estamos retornando após esse período de pandemia, né? Mas é um trabalho gostoso que nós fazemos e damos suporte. A gente sempre pensa assim, e olha quando nós vamos dar algo. A Bíblia diz em Atos 20:35, melhor é dar do que receber. Quem dá está em condições melhores do que quem recebe. Você tem para você e ainda pode repartir com alguém. E eu estive numa região da África e eu fui pregar 2 dias para pastores e líderes de várias igrejas. E eles escrevem tudo que você prega, tudo que você fala. Eu preguei sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. Praticamente 2 dias. Quando eu terminei, eles se reuniram para fazer um momento de agradecimento e eles disseram, olha, nós temos sermão para 6 meses. Aí eu pensei, para quem dá é pouco. Para quem recebe é muito. É muito. Muito, muito. É algo fantástico. Eu vou marcar mais vezes para você contar experiências, porque já há muitos anos você está na comunidade evangélica de Maringá, na Itororó. Eu cheguei na comunidade evangélica de Maringá em fevereiro de 2000. Estamos lá há mais de 23 anos, né? É um ministério ali, eu trabalho com os homens, né? Ministério de Homens e Mulheres de Negócios e também com o Ministério Pastoral, né? Mas é um local excelente onde Deus preparou e nós fomos acolhidos ali há mais de 23 anos. Gente, eu conheço o pastor Aristeu há poucos anos. Eu conheço assim, de trabalho já há muitos anos, mas de particularidade tenho ele como um grande irmão, pastor, inclusive esteve presente no casamento, né, orientando a palavra para a gente, juntamente com o pastor Kleber, e tenho um carinho muito especial e uma admiração, porque eu conheço muitas pessoas
inteligentes. Agora, pessoas com memória, eu conheço poucas. E o pastor Aristeu tem a Bíblia de memória. Você pede qualquer coisa, ele fala o versículo, eu fico para fazer as matérias, as mensagens que eu passo aqui, se eu não tiver uma base, eu não consigo, e vejo como Deus lhe propiciou esse momento tão especial. Eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, porque foi um papo pequeno, mas ao mesmo tempo você contou o que Deus fez em sua vida. Muitas pessoas podem tirar disto um exemplo, porque muitas pessoas continuam porque não tiveram o ímpeto, a vontade, o desejo de ir atrás, de buscar algo para si, né? Hoje você vê zumbis nas ruas de Maringá, nas ruas do Brasil, sim, pessoas dependentes. É uma situação calamitosa, eu poderia dizer esse termo. E quando você encontra uma pessoa que está dominada pelas drogas e ela sente o desejo de buscar uma salvação, vai em busca dessa salvação, chega lá com pensamentos impuros, e Deus, não, deixa ele, na hora certa, no momento certo, Deus usou de tudo e você foi resgatado, e de lá dos 17 anos, 18 anos para cá, já são quantos anos que você está com a palavra de Deus e hoje ajudando, orientando as pessoas que passam por situação semelhante que você um dia passou. Ou seja, você tem experiência no que fala. Eu te agradeço por ter vindo e que pode marcar na sua agenda para voltar ainda esse ano, para voltarmos a falar de casos específicos de pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus através do seu trabalho, daquilo que Deus te pediu um dia lá em Londrina. Amém. Assim que retornar da África, tem histórias novas também, tem momentos novos. Também eu tive em Washington agora porque eu sou legendário, né? Também eu, aliás, vi... Essa história aí eu posso contar a parte. Né? Depois você vai me contar, inclusive, depois o que me conta depois o que é legionário, tá bom? O que é legionário. Legendários. Legendário, perdão, você vai contar para nós na próxima reunião. E a sua viagem de Washington, aliás, virou meme, inclusive na igreja, né? Ele andando de patinete elétrico em frente à Casa Branca, em frente ao Capitólio. Exatamente. O que eu deixo também essa aqui, a esperança. Jó 14 fala ainda que a árvore cortada, né, ela pode reviver. A esperança. Então, assim como houve esperança e Deus restaurou a minha vida, a esperança para aquela família que está vivendo dias difíceis com um filho, talvez nas drogas, no vício, na cadeia ou em qualquer outro lugar. Também há esperança para aquela esposa ou marido que vive isso dentro do seu lar, a esperança para um lar, a esperança para aquele que talvez acha que não dá mais certo, que de repente pensa que não tem mais solução, que já perdeu a sua vida, a esperança. Muito obrigado, Aristeu Bertozzi, na entrevista da manhã. Sensacional. Voltamos daqui a pouquinho.